A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, os estudos acerca da prática da mediunidade na casa espírita, no local previamente estabelecido, com segurança, em condições favoráveis para que a espiritualidade superior possa contar com essa faculdade natural que é a mediunidade. E para você, meu caro ouvinte, que está se qualificando, que está se esforçando no trabalho do bem e é um candidato ao trabalho mediúnico na casa espírita, temos que manter o contato, temos que permanecer no estudo, constantemente estabelecendo recursos de conhecimento, fortalecendo nossa convicção e todos esses valores que nos auxiliam na nossa reforma íntima, na ressignificação de valores. Porque assim é a mediunidade. Recurso, ferramenta neutra, cuja qualidade depende de cada um de nós, para exercer o seu desiderato, a sua oportunidade de trabalho, sempre buscando o Evangelho de Jesus como referência moral em nossas vidas. Porque cada comunicante vai trazer um universo completo da sua experiência, da sua visão, e sempre nos trazendo oportunidade de trabalho, oferecendo acolhimento e muito aprendizado. Nós estamos dando continuidade à apostila da Federação Espírita Brasileira, intitulada Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos no programa 2 e iniciamos o módulo 1, que trata da prática mediúnica na casa espírita. Dando continuidade, hoje vamos adentrar no item 5, o local da reunião mediúnica. O recinto onde ocorre a reunião mediúnica deve ser preservado de movimentação constante ou de ruídos, de forma a favorecer o recolhimento, a concentração e o transe, elementos favoráveis à manifestação dos espíritos desencarnados, necessitados ou não de auxílio. Aparelhos eletrônicos, como gravador e reprodutor de CD, podem ser utilizados. Hoje nós sabemos que o celular está substituindo todos esses recursos, não é, meu caro ouvinte? Então basta um celular que o dirigente possa colocar de modo apropriado para fazer as gravações, principalmente daqueles que se comunicam oferecendo as instruções, sejam no início da reunião ou no final, para que depois também possa ser analisado com mais tranquilidade e que todos possam ter acesso às palavras da instrução, desde que ela seja devidamente gravada. Então, podem ser utilizados esses aparelhos, desde que o seu uso não perturbe a concentração e a sintonia mediúnica. Então, esse local que vai ser estabelecida a reunião mediúnica de desobsessão, ela não pode ter muita movimentação, não pode ter tantas outras atividades na sala escolhida. E ela não pode estar em movimentação constante, para que esses aparelhos do mundo espiritual, a elaboração das substâncias no laboratório do mundo invisível, possam permanecer vinculados ao estabelecimento espiritual coadjuvante ao material da sala que foi escolhida. É preferível que a prática mediúnica ocorra no centro espírita, evitando-a no lar,
nem sempre propício à manifestação dos espíritos. Mas, meu caro ouvinte, qual é o motivo pelo qual o ambiente da casa espírita tenha preferência pelos demais ambientes? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. À medida que se nos aclara o entendimento nas realizações de caráter mediúnico, percebemos que as lides da desobsessão pedem o ambiente do templo espírita para se efetivarem com segurança. Para compreender isso, recordemos que, se muitos doentes conseguem recuperar a saúde no clima doméstico, muitos outros reclamam o hospital. Se no lar dispomos de agentes empíricos, meu caro ouvinte, são os que resultam da prática, da observação, e não da teoria. A benefício dos enfermos, numa casa de saúde encontramos toda uma coleção de instrumentos selecionados para assistência pronta. No templo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados no plano espiritual para o socorro a obsidiados e obsessores. Razão porque, tanto quanto nos seja possível, é aí, entre as paredes respeitáveis da nossa escola de fé viva, que nos cabe situar o ministério da desobsessão. Esse trecho foi retirado da obra Desobsessão, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, das páginas 45 e 46 da editora da Federação Espírita Brasileira. Então, meu caro ouvinte, eis a palavra do instrutor espiritual, ou seja, alguém que está no plano espiritual e tem a visão muito mais ampliada do que a nossa como encarnados. E a segurança da mediunidade de Chico Xavier vem confirmar essa instrução, mostrando que há recursos específicos prontos que podem ser estabelecidos com muito mais eficiência e oportunidade de execução do que se estivesse fora. É a comparação que ele faz do lar doméstico com o hospital. Não significa que um enfermo não possa se recuperar num lar doméstico, mas os casos em que se estabeleça a oportunidade desse tratamento no hospital é tudo mais viável, tudo mais prático e pronto para a realização nos casos de emergências, de tratamentos e de recursos que não vamos encontrar no lar doméstico. Assim também a casa espírita, no ambiente que foi preparado antecipadamente, ele vai ter a oportunidade ampla de janelas do mundo espiritual, de amplitude de acesso a recursos do laboratório do mundo invisível para o auxílio tanto a obsidiados quanto obsessores. Portanto, muito mais eficiente. E continuando na apostila, nós temos que o mobiliário da sala da reunião mediúnica deve ser constituído basicamente de mesa, cadeiras e de um armário para guardar livros de leitura preparatória ou de estudo, se for o caso, papéis, lápis, aparelhos eletrônicos, etc. As cadeiras não devem ser incômodas ao ponto de causarem desconfortos físicos, nem excessivamente confortáveis, porque podem favorecer o sono. Essa questão do relaxamento que leva ao sono, ela é de um cuidado de muita importância, porque geralmente as pessoas trabalham o dia inteiro profissionalmente e vão à casa espírita à noite. Às vezes saem direto do trabalho para a reunião. Então tem um cansaço físico. Se encontrar uma cadeira de muito conforto, de oportunidade de relaxamento, essa oportunidade do sono também vai surgir.
e aí perde-se a concentração por conta desse relaxamento físico. Então, uma cadeira que não seja excessivamente confortável e que também não seja incômoda. Mas o recinto das reuniões pede limpeza e simplicidade. Então, essa palavra simplicidade vai resumir tudo, meu caro ouvinte. Tudo tem que estar em condições favoráveis para o acolhimento de toda uma gama extensa de variedades, de pensamentos, de ocasiões, de experiências, de histórico, para que cada comunicante, ao chegar, encontre recursos de entendimento para não estabelecer concepções tais como julgam muitas vezes, que estão sendo julgados, se ali é um tribunal, se é uma cadeia, do que se trata aquela reunião, porque ele foi trazido ali. Então, se o espírito encontra simplicidade, se encontra acolhimento, respeito e diálogo fraterno, legítimo, na aplicação do passe, no exercício da prece, na comunicabilidade acessível do médium psicofônico, que é o que se diz o primeiro dialogador ao receber a comunicação, todos vão ver no local de simplicidade a oportunidade de reconsiderar esses valores. Evitar, portanto, paramentos, vestes especiais, decoração com flores, quadros, etc. Porque todos esses itens parecem não ter importância, mas repercutem muito nos dramas, na complexidade de um comunicante que pode associar à sua experiência esses paramentos e faz com que o diálogo seja mais difícil, que o esclarecimento tenha que ultrapassar o limite dessas limitações que os espíritos trazem. Então, a simplicidade, a oportunidade de fazer do recinto algo bem limpo, bem transparente, ajuda no esclarecimento e na recuperação de todos que se comunicam. Outro ponto importante, a disposição dos móveis deve favorecer o deslocamento silencioso de membros da equipe, que são os dialogadores, os médiuns de passe, quando necessário, sem que eles corram risco de esbarrar em objetos ou pessoas. Então, até o levantar de uma cadeira tem que ser muito bem cauteloso para não fazer aquele estardalhaço, não sair arrastando a cadeira e causando impacto, porque o silêncio, o transe e a concentração estão em alto nível. Vamos continuar estudando a prática mediúnica na Casa Espírita já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática. E agora o programa 2. Estamos finalizando o módulo 1, que trata dos recursos da prática do exercício da mediunidade na Casa Espírita. E estamos estudando que este é o local de maior segurança, de maior efetividade no concurso da comunicabilidade, do acesso do laboratório do mundo invisível, da oportunidade dos horizontes de ações, intervenções e auxílio do mundo maior, desde que esse ambiente
esteja sempre limpo, sempre estabelecendo adornos simples, necessários no básico, sem quadros, sem flores, sem recursos exorbitantes, sem nenhum luxo, sem nenhum conforto excessivo, mas simplesmente uma mesa, cadeiras nem tão confortáveis para não dar chance ao relaxamento e ao sono, e nem tão duras que gerem desconforto, mas que seja uma condição intermediária para que a concentração, o transe e a oportunidade de servir com Jesus seja direta, clara e oportuna dentro dessas condições. Vimos que o ambiente não pode ser muito movimentado, portanto tem que ser um ambiente praticamente reservado à prática dessa mediunidade, na reunião de desobsessão, e que não seja transitado por muitas pessoas. Por quê? Porque os espíritos vão deixar ali os aparelhos do mundo espiritual. E já precisamos então manter o local com muita reserva, com muita discrição, com muita oportunidade de servir com muito respeito. Outra questão muito importante é a luminosidade do recinto. É recomendável a existência de dispositivo elétrico que permita a graduação da luminosidade na sala, que deve ser obscurecida durante as comunicações mediúnicas. Então, deve-se apagar a luz branca e colocar, de preferência, uma luz vermelha, porque no espectro visível é que apresenta a menor frequência de incidência às condensações dos fluidos do ectoplasma. Então, a luz vermelha é a que vai interferir de forma de menor intensidade para que a espiritualidade, caso tenha necessidade da aglutinação do ectoplasma nas doações dos nossos fluidos, que a luz branca vai interferir, mas a luz vermelha não. Então é recomendável esse dispositivo elétrico, ou essa lâmpada que vai substituir a luz branca. Evitar, no entanto, a obscuridade total. Não se pode deixar tudo na escuridão, porque o médium dialogador está sentado na comunicação que vai ser iniciada pelo psicofone, que ele vai se levantar. Se tiver tudo escuro, não vai enxergar nada como se deslocar dentro do recinto. Um vasilhame com água a ser magnetizada será mantido afastado da mesa dos trabalhos mediúnicos, a fim de se evitar qualquer incidente durante as manifestações dos espíritos. Colocados sobre a mesa da reunião ou em local apropriado estarão papéis, lápis, cadernos de frequência, livros para consulta ou estudo, de preferência. Número 1. O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 2. O Livro dos Espíritos. 3. Uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. Então, todas essas obras podem ser utilizadas antes de iniciar propriamente o estudo das reuniões, como introdução para a harmonização, de preferência sem comentários, porque ao realizarmos comentários, sem percebermos, já vamos estabelecer conexão com as opiniões dos espíritos que estão ali presentes, que vão insuflar pensamentos da sua imaturidade ou dos seus conflitos, dos seus dramas, e sem perceber, muitas das vezes, um comentário inadequado pode gerar discussão estéril, e isso vai gerar a antecipação da comunicabilidade e o prejuízo do auxílio que poderia ser dado ao espírito que iria se comunicar, mas já está inspirando um ou outro. Então esse é o motivo pelo qual nós devemos nos preservar as ideias, a apresentação dos pensamentos ou do diálogo, da interpretação do que podemos oferecer acerca da leitura. Portanto, devemos ficar exclusivamente na leitura dos livros.
E essas obras subsidiárias podem ser Vinha de Luz, pode ser um livro como Jesus no Lar, um livro No Roteiro de Jesus de Humberto de Campos, que possam trazer à luz dos ensinamentos do Cristo alguma mensagem, alguma história que venha a colaborar com o pensamento kardeciano. A prática mediúnica requer cuidados permanentes, obtidos pelo estudo e pela experiência, a fim de que se possa colaborar, ainda que de forma simples e humilde. Essa é a nossa participação, meu caro ouvinte. As nossas limitações, mas são muito importantes, com a tarefa da regeneração da humanidade. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 5, Mediunidade. Mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. A medicina é venerável em suas finalidades, mas se o médico abomina os doentes, não lhe vale o ingresso no apostolado da cura. A lavoura é serviço que assegura à comunidade o pão de cada dia. Contudo, se o homem do campo odeia o arado, preferindo acomodar-se com a inércia, debalde a gleba em suas mãos, recolherá o apoio do sol e a bênção da chuva. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou no êxtase inútil, à maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. É, acima de tudo, caminho de árduo trabalho em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. O médium, por isso, será vigilante, cultor do progresso, assistindo-lhe a obrigação de aprimorar-se incessantemente para refletir com mais segurança a palavra ou o alvitre, o pensamento ou a sugestão da vida maior. Nesse sentido, sabendo que a experiência humana é vasta colmeia de luta, na qual enxameiam desencarnados de toda sorte, urge saiba ajustar-se à companhia de ordem superior, buscando no convívio de espíritos benevolentes e sábios o clima ideal para a missão que lhe compete cumprir, significando isso disciplina constante no estudo nobre e ação incansável na beneficência em favor de todos. Essa é a única senda de acesso à vida mais alta, através da qual, auxiliando sem a preocupação de ser auxiliado, servindo sem exigência e distribuindo sem retribuição os talentos que recebe, poderá o medianeiro honrar efetivamente a mediunidade, por ela espalhando os frutos de paz e amor que lhe repontam da vida, em marcha gradativa para a grande luz. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, mostrando o sentido positivo, realmente eficaz do uso da ferramenta mediúnica como trabalho, recurso de progresso, oportunidade pedagógica de crescimento e aprendizagem, sempre com base no Evangelho de Jesus,
que nos ensina a fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem primeiramente. Então, todo esse serviço, sem reclamar exigências, considerações, distribuição de talentos, sem aguardar que recebamos igualmente o que doamos, tudo isso estabelece o concurso natural da doação de si mesmo, do progresso espiritual, da libertação de todo o mal e a vivência do bem em sua essência divina. Que a paz de Jesus esteja com você, meu caro ouvinte. Que a mediunidade seja a sua ferramenta de evolução e progresso na senda cristã, com o Evangelho de Jesus em sua vida hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.